Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A leitura de hoje, dia 11 do 12, estamos a um dia aí do dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos hoje fazer a leitura do livro do profeta Isaías, a primeira leitura, e depois o Evangelho de São Mateus. Bom, vamos começar pelo livro do profeta Isaías. Mas antes de mais nada, vamos fazer a oração ao Espírito Santo, por Santo Agostinho, para que o Espírito Santo nos guie a leitura, no meu caso, e a escuta no seu caso, né? Que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento de contemplação, leitura da palavra do Senhor. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. Sede santos. Santo Agostinho, rogai por nós. Bom, vamos começar com a leitura do livro do profeta Isaías. Lembrando que estou lendo na Bíblia Ave Maria. A quem, então, podereis comparar-me, que possa ser a mim igualado? Diz o santo. Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que fez marchar o exército completo, e a todos chama pelo nome, o qual, tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor, passa meu direito despercebido a meu Deus? Não sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado. Redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e os jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Essa foi a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Vamos para a segunda leitura. O Evangelho do dia de hoje. E fazer a nossa reflexão. No Evangelho do dia de hoje, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. São Mateus diz: Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Bom, na reflexão destas palavras de vida, fica aqui a reflexão, né, da homilia do padre, cujo eu não sei o nome realmente, que eu assisti na missa de hoje, que ele diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Como Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Né? Aqui, como a gente lê
na liturgia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, né, e fatigados com os pesos de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então, Jesus nos chama a Ele mais e mais, né? E Ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve, né? Ou o meu fardo é leve, né? No caso da liturgia. A diferença entre a liturgia e a Bíblia Ave Maria, né? Então, nós devemos olhar no nosso coração e entender se o nosso coração tem sido realmente manso e humilde, assim como o modelo de Jesus, né? Nós devemos estar sempre olhando para Jesus, pois Ele é nosso modelo de vida, de homens, né? E essa mansidão e humildade de coração, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Que nós possamos olhar para os nossos erros e defeitos e tentar ao máximo curá-los, né? Curá-los no caso não, né? Entregar na mão de Deus e confiar na misericórdia do Pai. Confiar que nosso Senhor Jesus Cristo está intervindo, que nossa mãe Maria de Guadalupe, Santa Maria, que ela está intervindo, que está intercedendo, entregar realmente nossos problemas, nossos pecados na confissão e seguir adiante com Jesus, olhar sempre a Jesus. Mas quando eu digo olhar os nossos erros, é tentar com o máximo, né, com a força que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos ser cada vez melhores, apesar de que de fato somos pecadores, mas devemos buscar sempre estar nos superando com a graça de Deus, né? Porque sozinho não temos capacidade de sermos melhor, né? Mas com a graça de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos gradativamente, em pequenas coisas e, enfim, radicalmente em outros aspectos, deixar o velho homem, né, ser acorrentado e seguir livres, né, sendo escravos de Jesus Cristo, escravos do amor, escravos da verdadeira liberdade, né, mas não mais escravos de pecado, escravos do demônio, escravos de si mesmo. Então, é isso, né? E que nós não olhemos para os pecados e as dores do outro de maneira julgativa, pois Jesus é manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é suave e o peso é leve. O jugo era, segundo o padre, né, que eu não sei também, é uma ferramenta de arar a terra. E o jugo é aquela ferramenta que coloca no boi, né? E coloca ao redor do pescoço do boi, é um instrumento pesado, né? E o boi vai andando e vai arando a terra, arrastando aquele jugo. Então Jesus diz que o jugo dele é suave e seu peso é leve. Então nós não devemos julgar de maneira pesada as outras pessoas ao nosso redor e devemos seguir com Jesus Cristo. Bom, vamos continuar as nossas leituras. No dia de hoje, continuamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Eu vou lendo aqui na Bíblia Ave Maria. Se você tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia nesse momento. E se não tiver, me manda uma mensagem, fala comigo, que eu te dou uma Bíblia, se você quiser. Bom, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles tempos,
Jesus, naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o ressarcimento de toda a terra. E esse recenseamento, gente, vou começar de novo, que vou fazer errado assim não tá legal. Melhor fazer direitinho do que fazer mal feito. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles. E tiveram um grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, que é o Cristo, Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, objeto de benevolência divina. Bom, eu tive que pausar aqui, então eu estou de volta. Imagino que esteja nessa frase, né? Depois de glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores, uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto que estava de acordo com o que lhes fora dito. Vamos agora para o título: Apresentação de Jesus no templo. Completados os... É lindo, só para antes aqui, é lindo, né? Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Sabe, Maria, ela estava sempre ouvindo, servindo, sabe? Esse exemplo de Maria é o exemplo do cristão, né? Como ser cristão, né? Porque precisamos, né, seguir o exemplo de Maria. Na apresentação de Jesus no templo, vamos começar aqui, né? No título: Apresentação de Jesus no templo. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno.
Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Vem do Êxodo 13, capítulo 13, versículo 2. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como a luz para iluminar as nações, para a glória de vosso povo, de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com as coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Essa profecia de Simeão tem muito peso, né? Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e soerguimento para muitos homens em Israel, a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Olha só. Muito linda essa palavra de Simeão a Maria. E ele fala: e uma espada transpassará a tua alma. O coração de Maria, né? Bom, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma jovem, era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Isso é lindo. Nós pedimos muita graça de Deus, né? E a graça vem, tanto que em momentos de oração, em momentos de reflexão não, né? Momentos de oração, seja na missa, seja em grupos de oração, seja, enfim, né? A graça de Deus paira e fica ao redor de nós, né? Mas nós temos que tomar posse dessa graça e dizer: Senhor, eu tomo posse da sua graça. Não só dizer como sentir no seu coração, porque só tomando posse dessa graça, só tendo fé e dizendo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque precisamos ter essa fé, porque o menino ia crescendo e estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Então a graça não passava ou pairava sobre Jesus, ela repousava.
Nós somos templo do Espírito Santo, somos templo de Deus, né? Às vezes, externamente, é mais simples de nós termos seguir as leis, né? Como os fariseus, que seguiam as leis externamente. Porém, em seus corações, em muitos momentos, havia ódio, havia, enfim, sentimentos negativos que muitas vezes todos nós temos, né? Infelizmente. Não todos, mas uma grande maioria tem. E, enfim, né? Nós entendemos que é a minoria, as pessoas que estão seguindo de corpo e alma Jesus Cristo e querem com toda a sua força entrar no céu. E é as que vão, né? Enfim, a gente não sabe, né? É tudo mistério de Deus. Mas que nós possamos orar cada vez mais para que nossa mente, nossa alma seja lugar tranquilo, para que o Espírito Santo de Deus repouse em nossos corações, em nossa mente. Hoje em dia é muito difícil desacelerar, né? Você tem que realmente abandonar muitas coisas do cotidiano, muitas coisas que nos aceleram, muitas coisas que nos impedem de enxergar a graça de Deus, que nos impedem de agradecer a Deus e que nos impedem de ver ativamente todas as coisas que Deus faz nos nossos dia a dia para nos chamar de volta a Ele, né? Então que nós podemos ser verdadeiro templo do Espírito Santo, templo de amor, de alegria, graça, caridade, porque só assim seremos felizes, né? Assim como Paulo, se não me engano, Paulo, né? Era chicoteado em sua prisão, mas falava por 17 vezes, se não me engano, em sua carta, da felicidade de Jesus Cristo. Bom, vamos ao título Jesus aos 12 anos, ainda dentro do capítulo 2, né? De Lucas, Evangelho de São Lucas. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu ele: Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aqui terminamos o capítulo 2. Jesus aos 12 anos. E depois disso, se não me engano, da infância de Jesus, a última menção é essa, né? Aqui em Lucas, se não me engano.
é que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vale destacar aqui também que, novamente, fala que Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas no seu coração. Guardar em seu coração. Na outra página ela fala de conservar, né? Conservava todas as palavras, meditando-as no seu coração. Muitas vezes hoje ouvimos palavras importantes, palavras de peso, palavras de amor e também palavras ruins. E será que conservamos em nosso coração as palavras que são palavras de Deus para a nossa vida? Será que conservamos no nosso coração essas palavras que estamos lendo hoje no dia da Bíblia? Bom, eu em particular tenho dificuldade com a memória, né? Entrego ao Espírito Santo que me ajude a guardar mais as palavras, né? E esse esforço diário da leitura, com certeza, é um esforço que nos ajuda. Bom, terminou-se o capítulo 2, né? E vamos ver aqui. Acho que vamos ler hoje o capítulo 3 também, né? Ainda dá tempo. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tétrarca da Galiléia, seu irmão Felipe tétrarca da Itureia, da província de Traconites, Lisânias tétrarca de Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Então veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Se tornará direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar os filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele lhes respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem o que comer, faça o mesmo. Também os publicanos vieram para ser batizados, e perguntaram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos: eu vos batizo em água, mas eis que outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e lhe recolherá o seu trigo ao celeiro. Mas
queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anuncia ao povo a boa nova. Dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Mas Herodes, o tétrarca, repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes que praticara, acrescentou a todos eles também este. Acrescentou a todos eles também este. Encerrou João no cárcere. Bom, aqui João foi preso. E eu vou rapidinho aqui, só finalizar o capítulo 3, vai passar um minutinho a mais, né, do que os 30. Mas enfim, quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, bem amado, em ti ponho a minha afeição. E aqui, para finalizar o capítulo 3, temos a genealogia de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Então aqui a gente pula dos 12 lá para os 30, né? Enquanto isso, ele vinha crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matat, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Helci, filho de Nagué, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadão, filho de filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matat, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminabad, filho de Arão, filho de Erson, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarug, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxad, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Bom, fizemos essas leituras no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelas leituras. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Que as palavras de Deus permaneçam, que nós possamos guardar elas como Nossa Senhora guardava as palavras em seu coração. Que Deus te abençoe e muito obrigado por ter ouvido até aqui. Fique com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.